Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando início aos nossos estudos sobre o trovadorismo. Pode ser que alguns de vocês já tenham visto essa aula. Eu vou regravá-la. Por quê? Porque ela ficou muito longa, ela ficou com 1 hora. Então, eu vou dividir esse tema em 3 aulas, certo? Então, vou fazer a primeira aula, o contexto histórico, contexto social, contexto de surgimento do trovadorismo, em especial das cantigas de amor e das cantigas de amigo. Aí, numa segunda aula, a gente faz uma caracterização desses dois tipos de cantigas e na terceira aula nós falaremos sobre as cantigas satíricas. Certo, gente? Então, iniciando aí a nossa primeira aula, que será a contextualização histórica, a contextualização social, para a gente entender de onde veio, na verdade, esse trovadorismo galaico português. Vamos lá, começando a nossa exposição, certo? Bom, aqui nós iniciamos então a nossa aula, lembrando que o nosso tema central será, nessa primeira aula, apenas uma exposição, tá? Se você já tem conhecimento, se você já sabe a origem, o contexto histórico em que o trovadorismo ele se estabeleceu, né? Ele se fez, então aí você pode tranquilamente passar para a segunda aula, embora vocês, espero eu, não irão se arrepender, beleza? Então vamos lá. Muito bem. O contexto histórico do trovadorismo, né? Ele se dá na Baixa Idade Média. O seu período de duração é de aproximadamente 2 séculos. Né? Ele se inicia no século XII e termina aí no século XIV. Dentro da Baixa Idade Média, nós temos as Cruzadas, que vai ser na verdade, será um marco histórico, será um fenômeno histórico que terá para a fundação do trovadorismo galaico português uma importância enorme. Assim espero conseguir mostrar para vocês. Outro ponto importante, se não perceberam ainda, é que eu não coloco Idade Média, mas eu coloco Baixa Idade Média. E qual é a diferença disso? A diferença é que na Baixa Idade Média, aquelas relações de vassalagem, ou seja, aquelas relações entre os servos e os senhores, ela já está desgastada, né, devido à fome, devido à peste, devido a uma infinidade de guerras internas aos feudos e, evidentemente, guerras externas aos feudos, características aí das cruzadas. E, além disso tudo, ou melhor, em consequência disso tudo, nós temos um êxodo rural cada vez mais intenso, uma saída principalmente de servos dos campos e a formação de de cidades, ou então, digamos, de proto-cidades, né, seriam mais bem destacadas, chamá-las de burgos, né? Bom, e aqui no terceiro tópico nós temos um dado que para o trovadorismo galaico português é de extrema importância. Aliás, os dois últimos tópicos aí, a ocupação da Península Ibérica pelos árabes e pelos judeus. E o último ponto, né, o Santiago de Compostela, ou seja, uma região, né, uma cidade chamada Compostela,
em que reza a lenda que havia reza a lenda que tinha dado origem, né, que era o local de nascimento de um sujeito que se tornou santo posteriormente, com o codinome de Mata-Mouros, né, Mata-Mouros. Lembrando que esses mouros são os árabes, certo? Bom, vamos avançando aqui. É evidente que quando nós falamos do contexto histórico, o contexto cultural ele não se separa, né? Mas para ficar um pouco mais didático, para ficar um pouquinho mais claro, para que a gente possa entender, eu faço essa separação, mas você já é muito sabido, né? Muito sabida, você sabe que essas coisas elas estão todas juntas, né? Estão todas juntas. Bom, o contexto cultural, ou seja, as características comuns das relações interpessoais, aí, da produção própria do homem nesse período, se configura como as relações de vassalagem. Lembrem-se, por favor, que nós estamos na Baixa Idade Média, ou seja, essas relações de vassalagem, elas já não apresentam o seu caráter essencial. Qual seria o caráter essencial? Pelo menos em teoria, essa relação ela seria horizontal. O que isso significa? Significa que ao servo compete algumas atividades para suprir as necessidades do senhor. E ao senhor compete também algumas atividades para suprir as necessidades do servo. Então, em outras palavras, o servo era aquele que supria materialmente o senhor e o senhor oferecia segurança, né, dentro de um ambiente que era extremamente perigoso, hostil mesmo para a sobrevivência. Então, na Alta Idade Média, né, no período de consolidação e no apogeu, digamos assim, da Idade Média, essas relações de vassalagem, elas eram horizontais. Ocorre que nós estamos falando da Baixa Idade Média. Então, essas relações, que depois vai ser chamada lá nas cantigas de amor como vassalagem amorosa, vocês perceberão que não haverá essa horizontalidade. Certo, gente? Bom, o segundo ponto é essa cisão quase que completa ou quase completa entre a classe letrada e o restante da população. Lembrando que a Idade Média, ela foi, por uma enorme parte de intelectuais, principalmente, gente, do século XVI, XVII, XVIII, que se referiam à Idade Média como a Idade das Trevas. E até hoje nós temos, enquanto estudiosos, seja da filosofia, seja da história, seja da sociologia e mesmo da literatura, nós temos um problema enorme em desfazer esse erro, né? Que é um erro absurdo. Se referir à Idade Média como uma Idade das Trevas é um absurdo. E um dos motivos, né, que levou a essa denominação é, evidentemente, o período reconhecido como o Renascimento. Então, no Renascimento você teria lá você teria a filosofia desvinculada da religião, você teria uma arte se desvinculando da religião. Em outras palavras, a Idade Média ela era chamada, né, e até por alguns meio atrasados aí, né, meio anacrônicos ao seu tempo, e até por alguns ela era chamada de Idade das Trevas, porque, em resumo, a religião, né, a religião cristã dominava completamente o cenário cultural. Bom, mas né, então deixemos essa ideia de lado, por favor, e me acompanhem aqui. Essa cisão de que nós estamos aqui tratando, ela é
um dado muito presente dentro da Idade Média e até no início do Renascimento, em que você tem 2%, 3% da população no máximo que lê, que conhece o latim, que conhece o grego. Essa classe ela é composta mormente pelo clero. Em ocasiões muito excepcionais, aquele que tinha interesse em ser letrado, né, em ser erudito, coloquemos assim, aquele que tinha interesse pela erudição, mas não quisesse seguir o sacerdócio, não era uma tarefa fácil, né? Não havia não estava vinculada à vontade do sujeito de conhecer, de aprender a sua cultura, enfim, os seus o projeto, né? O produto da sua história, da sua cultura, não estava vinculada a uma vontade, mas estava vinculada a uma deliberação do clero, né? Era o ponto. Então isso justificaria muitos reis, né? Muitos chefes de posses, muitos senhores feudais que não tinham o mínimo conhecimento, digamos, letrado, né? Então, você tinha o restante da população, em torno de 97% da população, que não sabia ler e escrever. E mais do que isso, uma população extremamente heterogênea. Né? Dado o contexto histórico, você tinha uma mistura enorme de culturas, uma efervescência cultural, né? Uma troca de língua, uma troca de costumes, uma troca mesmo de comportamentos, de moral, que fazia com que se criassem diversos e diversos dialetos, né? Mais do que uma língua e etc., diversos dialetos que se misturavam aquilo que era entendido pelo latim. Tanto é que, se você procurar por algumas cantigas, especialmente as cantigas de amigo, elas serão feitas, não sei até que ponto propositalmente, mas elas serão compostas por 3, 4 línguas, né? Uma cobra, né, que a gente fala, uma estrofe, uma estrofe ou um verso que seja, ele é de uma língua, o outro é de outra língua, enfim, que era a maneira com que as pessoas mais incultas, ou a população, né, de uma maneira geral, tinha para se comunicar. Então, dentro dessa efervescência toda, dentro desse caldeirão imenso, né, de culturas, nasce uma língua chamada, uma língua vulgar, ou seja, uma língua popular, que começa a ser fisicamente percebida dentro da literatura romanesca e dentro da poesia. Eu peço atenção, muita atenção para vocês, que eu coloquei aqui na hora de fazer o slide, eu coloquei poesia. Eu coloquei poesia simplesmente porque nós estamos acostumados a estudar na literatura, que a literatura tem duas manifestações, né? Ela tem lá a poesia e tem a prosa. Só que, gente, não é verdade aqui no caso do trovadorismo, né? Se a gente quiser ser bem rigoroso, a gente deveria trocar esse nome poesia por canção, né? Canção. E qual é a diferença? Bom, a diferença básica é que uma canção é feita para ser cantada, dançada, ela tem que ter o acompanhamento de instrumentos, né? Então, ela tem que ter ritmo, ela tem que ter aquilo que faz uma música ser música, ou uma canção ser canção.
Então, claro que quando a gente lê hoje as poesias, ou melhor, essas canções, a gente perde completamente a sua essência, né? A gente lê as canções de amigo, de amor, de maldizer, de escárnio e perdemos a sua essência, né? E qual seria essa essência? A essência é esse ritmo, essa regionalidade. O que significa regionalidade? Significa que, em especial, as canções de amigo, elas estão circunscritas às regiões, aos comportamentos, portanto, dessa miscelânea de culturas. E junto, né, qual seria essa miscelânea de culturas? Esse intercâmbio cultural intenso aí que podemos destacar, ainda que de maneira bem reduzida, entre provençais, né, que seriam pessoas originárias de Provença, na França, os galegos ou os galaicos, tanto faz, que são pessoas oriundas da Galícia, que dará origem lá a Portugal, os árabes, que são os mouros, né, se referidos aos mouros, e os judeus. Lembrando que árabes e judeus, eles estão na Europa de maneira forasteira, né? Eles estão dominando lá boa parte da Europa porque por uma questão de expansão territorial. Já os provençais e os galegos, eles são oriundos, sim, da Europa, né? Então você tem aí essa mistura, né? Essa pagelância de pessoas e que estão guerreando e convivendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque, velho, porque você tem um movimento chamado Cruzadas que teve 14 expedições. Porque você está vivendo em um ambiente que tem um episódio chamado Cruzadas na história, que ele tem 5 séculos, né? Então, desculpa, 4 séculos. Então, velho, é muito tempo, né? É muito tempo. Bom, vamos para frente. Aqui, moçada, tudo que eu falei, eu espero que agora fique bem claro para nós do que se trata. Então, veja, ó, eu estou com um mapa do século XII, portanto, um mapa do surgimento das cantigas, do surgimento do trovadorismo galaico português. Sempre lembrem-se disso. Ah, mas tem diferença? Existe outro trovadorismo? Existe. Esse trovadorismo que já existe é o trovadorismo provençal, que é dessa regiãozinha aqui. Essa região era chamada de Occitânia. Particularmente, aqui embaixo, portanto, bem no sul de Occitânia, havia um local chamado Provença. Neste local existiam os trovadores, trovadores franceses, viajantes, portanto, pessoas que não tinham uma habitação fixa e que prestavam serviços de entretenimento, serviços culturais, serviços para as cortes, para os reinos, para os reis, etc., de cantar, de tocar, e, enfim, né, participar de um ambiente artístico, né? Do ambiente artístico desses lugares. Então eles eram contratados, enfim, em um certo sentido eles se assemelham muito aos sofistas, né? Aos sofistas gregos. Bom,
Então aqui você tem a Provença, que eu falei com vocês. Portugal aqui já está constituído. Portugal, né? Na verdade, seria Condado Portucalense, né? Condado Portucalense. Especialmente você tem 4 reinos fortes: Leão, Castela, Navarra e Aragão, todos eles cristãos. Sevilha e Córdoba estão nesse momento, no século XII, estão sob o domínio dos muçulmanos. Não só muçulmanos, né? Principalmente nessa região aqui, né? Próxima a Sevilha, você vai ter judeus. Aliás, judeus você tem desde essa época e desde antes dessa época espalhados no mundo todo. Mas o mapa aqui só está nos mostrando isso, então vamos ficar apenas nisso, né? Apenas com essa denominação aqui, muçulmanos, os árabes. Então, o que nós temos? Nós temos então esses 4 reinos que são os principais, o condado portucalense, e a ideia dos cristãos é fazer com que os muçulmanos, eles, com as cruzadas, evidente, né, a ideia dos cristãos com as cruzadas é fazer com que eles retomem a Terra Santa, certo? Agora, para que isso aconteça, eles precisam expulsar os muçulmanos aqui da Península Ibérica. Tanto é verdade que o feudalismo ele vai acabar com a disputa, com a Batalha de Granada, né? Granada é uma regiãozinha aqui, ela fica bem nessa ponta aqui, isso lá no século XIV, quando isso acontece, no século XV, quando isso acontece, acaba o período chamado, né, denominado, quando isso acontece, ou seja, quando os cristãos dominam aqui Granada, é denominado o fim da Idade Média. Bom, o que isso tem a ver com a nossa aula? Né? O que isso tem a ver com o trovadorismo? Tem a ver o seguinte, velho, aqui, muito próximo ao condado portucalense, aqui você tem uma concentração enorme de muçulmanos e que tem como traço cultural a produção de carjas. Carjas com J, certo? O que são carjas? São canções, são cantigas feitas por mulheres com eu lírico feminino. Presta atenção, moçada. Olha como as coisas se encaixam. Os muçulmanos tinham já como traço cultural a produção de carjas. Essas carjas eram produzidas por mulheres com eu lírico feminino. Elas cantavam os seus amores, elas cantavam as suas decepções, elas cantavam as suas saudades, os seus desejos para com os habibs, ou seja, para com os seus homens, que invariavelmente estavam sempre em processo de guerra, certo? O que acontece? Conforme o domínio cristão ele vai afunilando os territórios disponíveis para os muçulmanos, em outras palavras, conforme a região aqui da Península Ibérica cristã vai retomando o seu domínio, a efervescência, a mistura cultural entre árabes, judeus e portugueses, ou, se vocês quiserem, europeus, ela vai ficando cada vez mais evidente, cada vez mais evidente, cada vez mais evidente. Onde eu estou querendo chegar, você já entendeu. O que a literatura, a história da literatura, chama de cantigas de amigo, moçada, vem a partir da influência árabe, vem a partir da influência das carjas. Por isso que o correto é sempre quando nós formos estudar, sempre quando nós vamos estudar o trovadorismo,
O correto é que nós comecemos pelas cantigas de amigo. Ah, mas como assim, né? Por quê? Se lá em 1189 ou 1198 está lá um documento que é a cantiga da Ribeirinha ou a cantiga da Garvaia, que mostra o início do trovadorismo, portanto, uma canção de amor. É verdade, velho, só que isso é documento oficial. Antes, mas muito antes, né, gente, desses documentos oficiais, dessa materialização das canções, já havia, né, permeado já toda a cultura portucalense aqui, galaica, né, a Galícia está aqui, toda a cultura galaica, essa influência aqui das carjas. Só que, como as carjas e como as cantigas de amigo, elas são de origem, digamos, popular, de origem vulgar, é evidente que ela não teve, a seu tempo, o reconhecimento devido, certo? Então, é a partir dessa mistura aqui que você tem a formação das cantigas de amigo. E as cantigas de amor, elas são originárias de Provença. Tanto que você vai ver lá, Dom Diniz vai falar o seguinte, vou falar agora vou falar agora de maneira provençal. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, as canções de amor, elas têm origem de Provença. Como assim? Porque, lembra-se que eu falei para vocês que essa região era composta por viajantes que iam atrás dos reinos oferecendo seus serviços? Pois é. Lembra o quarto item que nós falamos do contexto cultural? Santiago de Compostela? Pois é. Santiago de Compostela está aqui. Santiago de Compostela, ou Compostela, era para usar uma terminologia de talvez o professor, o estudioso mais renomado do trovadorismo português, um português chamado José Saraiva, puta merda, esqueci o nome dele, Saraiva, José Antônio Saraiva, acho que é isso, José Antônio Saraiva. Enfim, segundo esse cara, né, para usar a expressão dele, para mostrar de onde eu tirei, ele vai dizer o seguinte, Santiago de Compostela, que fica nesse lugarzinho aqui, se tornou a Meca cristã. A Meca cristã. O que significa isso, velho? Significa que, tal como Meca, né, segundo os muçulmanos, todo muçulmano precisa, uma vez na vida, pelo menos, rezar ou ir para, né, fazer a peregrinação lá para Meca, também os cristãos em Compostela, neste lugarzinho aqui, também deveria fazer a sua peregrinação. Tanto que você tem lá a peregrinação de Compostela, você tem a Catedral de Compostela. E por que isso? Porque, lembre-se que eu coloquei lá Matamouros. Santiago, gente, ele foi uma figura, a gente não sabe se de fato ele existiu ou não, mas ele foi uma figura que reza a lenda dos cruzados, reza a lenda dos guerreiros, que em todas as cruzadas vencidas pelos cristãos, Santiago estava presente lá com o seu cavalo. Então, ele é uma figura lendária, né? Ele é uma figura que está fora do tempo e espaço. E, inclusive, ele recebeu a santidade, né? Ele se tornou santo pela Igreja Católica e até hoje se faz a peregrinação a Compostela. Onde eu estou querendo chegar é o seguinte,
Gente, esse lugar aqui, ele acaba se tornando, né, aqui na Península Ibérica, ele acaba se tornando o maior centro comercial possível, né? Onde todas as culturas elas se encontram. Não demorou muito. Não demorou muito, por quê? Porque o trovadorismo de Provença, ou seja, o trovadorismo que nós chamamos de francês, ele se inicia no século IX. No século XII, ele já está aqui. Então, essas pessoas, elas trazem essas cantigas, essa forma de narrar com os temas que vocês já aprenderam. Se não aprenderam, eles vão aprender na próxima aula. Então, eles importam, eles próprios, né? Eles se exportam aqui para Compostela. Compostela importa esse trovadorismo, essa maneira de usar a língua até então inédita. Inédita para onde? Para esta região, por favor. Para o sul, para o norte da Península Ibérica. Para o sul da Península Ibérica, nós já conhecíamos com as carjas, certo? Então, para finalizar a nossa aula, passou um negócio aqui. Para a gente finalizar a nossa aula expositiva do contexto histórico, do contexto de surgimento aí do trovadorismo, nós temos o seguinte: aqui, cantigas de amor, origem cristã, origem europeia, traços, digamos, traços cultos, né, na sua composição. E aqui, cantigas de amigo, origem árabe e popular. Certo, moçada? Bom, só para que possamos enumerar, antes de nós terminarmos a aula, o trovadorismo galaico-português, ele está dividido formalmente da seguinte maneira: em 3 cancioneiros. O que são cancioneiros? São as compilações das cantigas. Estamos aqui colocando em ordem cronológica, tá, gente? Em especial, o cancioneiro da ajuda é o mais famoso para nós aqui, do português brasileiro, né? Ele é mais famoso porque é dele que se tira a maior parte das cantigas para questões de vestibular, e nele só existem canções de amor. Se você prestou atenção na aula, você sabe o porquê disso, não irei retomar, certo? Bom, as cantigas, que são 4, né? As cantigas trovadorescas são 4, divididas em 2 líricas, que são as de amor e as de amigo, e em 2 satíricas, que são a de escárnio e as de maldizer. Beleza, gente? Voltando aqui. Beleza, moçada? Então, essa é a nossa primeira aula, né? Preparamos a cama, preparamos aí todo o ambiente para que a gente possa, na segunda e na terceira aula, irmos direto ao ponto e conversarmos aí com mais tranquilidade, né? Com mais segurança sobre os 4 tipos de canções. Certo, moçada? Beleza? Um beijo, muito obrigado e até a próxima. Valeu!